fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. A paz do Senhor, queridos. Alegria muito grande a gente estar aqui nesta tarde para compartilhar com você mais uma vez um pouco da palavra de Deus. Esta rádio tem sido um instrumento de Deus aqui na nossa região. Em todo o tempo, a gente tem sido ministrado de forma tão especial aqui neste lugar, nesta rádio. Eu quero louvar a Deus pela vida da Edson Bertassi, de cada um que trabalha, Pastor Dário, que sempre nos recebe aqui com tanto carinho, E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que trabalha aqui nessa rádio. Eu quero ser canal de Deus sobre a sua vida nessa tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Na verdade, hoje pela manhã nós tivemos ali a oração. Temos a oração toda quinta-feira às 6 horas da manhã da Rede Homens, E o evangelista Luciano levou a palavra hoje. E eu quero continuar naquilo que Deus ministrou no coração dele. Eu quero continuar aqui nessa tarde com você. Foi o que Deus me direcionou a fazer. E o texto básico da nossa meditação nessa tarde está no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram na casa de Abinadab, que estava no outeiro. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Pai, está aí a tua palavra, fala aos nossos corações. Estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, Pai. Toma cada ouvinte nas tuas mãos nessa tarde, fala conosco, porque nós dependemos do Senhor. Queremos alimentar mais uma vez da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um texto muito profundo, muito precioso, e Deus tem falado desde as primeiras horas desse dia ao meu coração sobre isso. Eu coloquei aqui, um tema aqui: como lidar com o que é sagrado. Olha só que interessante. Esse texto fala de algo sagrado, E a grande pergunta para nós nesta manhã: o que a gente tem feito? O que temos feito com as coisas de Deus? O que temos feito com aquilo que é santo? O que temos feito com o que é sagrado? É a palavra de Deus para nós nessa tarde. Queridos, é importante a gente começar pensando, sobre o que é sagrado, o que é de Deus na verdade. Diz a Bíblia, o salmista no Salmo 24, ele diz que o céu, a terra, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, tudo vem de Deus e é dele. Ele tem o controle de todas as coisas, as pessoas, as coisas, a terra, o céu, o que está em cima, embaixo, tudo pertence a Deus.
E aqui agora nesse texto que nós tiramos como texto básico para a nossa meditação nessa tarde, olha só que interessante. Davi, ele resolve buscar a Arca de Deus. A Arca de Deus, ela estava na casa de Abinadab, ficou na casa de Abinadab por 20 anos. O que era a Arca de Deus? A Arca de Deus era um utensílio de madeira de acácia. Olha só que interessante, né? E foi o próprio Deus, no capítulo 27 de Êxodo, que mandou Moisés fazer. Deus mandou Moisés fazer a arca, deu todo um direcionamento, e ele mesmo, no capítulo 31 de Êxodo, ele vai lá e unge Bezalel para fazer. Deu sabedoria para ele, deu inteligência, e a Bíblia diz que Bezalel fez tudo conforme o Senhor mandava, né? Fez a arca, né? Pegou ali uma madeira de acácia. A madeira de acácia, ela é uma madeira dura, uma madeira rígida, uma madeira retorcida, e isso fala muito com a gente, né? Tem muito a ver com a gente, a acácia, porque nós éramos, né, coração duro, né? E às vezes somos, né? E Deus nos revestiu, assim como fez na arca, nos revestiu de algo tão precioso, né? Fomos revestidos pelo poder de Deus, mesmo sendo uma madeira dura, retorcida, Deus revestiu a gente, né, de forma tão especial com algo tão precioso. Queridos, olha só que interessante. Davi, ele resolve buscar essa arca que Deus tinha mandado Moisés construir, ungiu Bezalel para fazer conforme conforme o que Deus queria, e essa arca era de Deus, né? A arca era de Deus. Deus era o lugar da manifestação da presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. Olha só que interessante, né? Davi pega agora os 30 mil homens escolhidos, né? Foi até o tema da Rede Homens, do último congresso da Rede Homens, né? Os escolhidos, né? Davi pega agora 30 mil homens escolhidos, né? Para buscar a arca, buscar algo que era de Deus, buscar algo que simbolizava a presença de Deus. A arca era o lugar da manifestação da presença de Deus, tá? Onde tinha a arca, a probabilidade de haver a manifestação da presença de Deus era grande. Na casa de Abinadab ficou 20 anos essa arca e parece que não houve muita manifestação, né? Parece que não aconteceu muita coisa, pelo menos não é registrado, né? Mas ela fica na casa de Obed-Edom por 3 meses e coisas extraordinárias acontecem. E, queridos, essa arca tinha um significado muito forte, né? A arca era o lugar da manifestação da presença de Deus. E aí ela estava na casa de Abinadab há 20 anos, Davi agora rei em Israel. Davi resolve buscar a arca de Deus, resolve trazer para Jerusalém, e com a melhor das intenções, Davi vai então buscar a arca. E a Bíblia diz que ele pega lá o Zá e Aiô e eles começam agora a transportar a arca num carro de boi, né? E de repente o boi tropeça e o Zá, ele toca na arca. Ele toca na arca. Queridos, e a Bíblia diz que quando ele toca na arca, e a gente vê aqui uma atitude de Deus tão forte, né? Poxa vida, Uzá, ele tocou na arca lá, ele botou a mão na arca e será que ele não sabia, né? Será que foi um ato impensado, ou ele não tinha conhecimento do que era para fazer, do que significava a arca? Eu não sei, eu sei que ele toca na arca e a Bíblia diz que ali mesmo Uzá morre. Queridos, eu quero deixar essa palavra para sua meditação nesta tarde, né? Uzá toca na arca e ele é fulminado ali por Deus. Ele morre ali mesmo, né? A gente vê tinha um direcionamento de Deus. O próprio Deus que mandou fazer a arca, que ungiu Bezalel para fazer com todos os detalhes que ele mandara, né? Esse mesmo Deus falou como que era para transportar
a arca, e parece que Davi, o rei, né, um homem segundo o coração de Deus, agora ele não atenta para essas coisas, ele bota a arca num carro de boi, que não era o que Deus direcionara a fazer, ele coloca os Aiaiô, que não eram sacerdotes, não estavam aptos a transportar a arca, e Uzá toca também na arca, né? O sacerdote pegava nos varões da arca e não na arca. Ele toca na arca e a intenção de Uzá era boa. Talvez eu, você lá, naquele momento, talvez a gente também tocaria na arca, talvez a gente também tentaria segurar a arca de Deus, como se Deus precisasse, né? Que a gente, aquele objeto sagrado, aquele objeto que Deus queria ensinar ao povo de Israel, algo muito forte, né? A manifestação da presença de Deus. Uzá faz e Uzá morre ali. E eu quero trazer isso para nós, nesses dias que nós estamos vivendo, o que é que nós temos feito com o sagrado. Aquele objeto era sagrado, aquele objeto, apesar de ter sido feito com madeira de acácia, né? Uma madeira retorcida, uma madeira que talvez não tinha nem muito valor, uma madeira dura, mas revestida de ouro, né? Deus agora pega e mata Uzá por não saber usar, por não saber lidar com aquilo que era sagrado. Queridos, o que é que nós temos feito? Como temos lidado com aquilo que é sagrado? Você pode falar assim, pastor, mas o que é sagrado na minha vida, né? O que eu posso considerar como santo na minha vida? Aí é com você, querido. Né? Diz a Bíblia, o salmista no Salmo 24, diz que tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor, do céu à terra, tudo que é embaixo e em cima, tudo é dele, né? Mas às vezes a gente não entende isso. Por não entender isso, a gente faz bobagem. Por não conhecer, o profeta Oséias diz no capítulo 4, né? O meu povo, está falando do povo de Deus, está sendo destruído porque falta conhecimento. Talvez Uzá não sabia, não tinha conhecimento. Talvez o líder mandou levar, fazer assim e tal, eu estou fazendo, né? Queridos, para nós hoje, a grande pergunta é: o que é sagrado para você? O que é que a sua família, né? Não sei, se você consagrou ao Senhor, os seus filhos, eles são do Senhor. A sua família, o seu casamento, os seus negócios, a sua empresa, depende de você. Se você reconhece isso, o que eu tenho vem de Deus e é para Deus, tá jóia. Até o que você entrega no altar do Senhor, aquilo é uma consagração. Eu estou dizendo, Senhor, é o Senhor que me deu, mas eu dou ao Senhor, é do Senhor. A consagração é uma devolução a Deus. Ele me deu, né? E eu devolvo a ele, né? Me deu filhos e eu falo, Senhor, eu quero consagrar ao Senhor, eu quero devolver ao Senhor, assim como Ana fez. E aí quando a gente reconhece isso, aí pesa sobre nós a responsabilidade de saber o que é que nós estamos fazendo com o que é sagrado. E eu quero perguntar a você nessa tarde, o que você tem feito com a sua família? Como é que você tem tratado, né, o seu cônjuge, os seus filhos, né, os seus pais? Como é que você tem tratado a empresa que Deus te deu, né? Já que tudo é dele, como é que você tem tratado? O que você tem feito com isso? E, queridos, é um negócio para a gente pensar. Uzá morre. E eu penso que hoje na graça não é diferente, né? Hoje na graça eu penso que é até mais forte, né? A gente às vezes banaliza a graça, o favor imerecido, mas eu penso que hoje pesa sobre nós uma responsabilidade maior ainda. Sabe por quê? Porque hoje a arca de Deus está dentro de nós. Hoje a presença de Deus está dentro de nós ou não está. Ela pode até, eu posso até pensar que estou como Abinadab ficou lá com a arca de Deus e não aconteceu muita coisa, né? Eu posso até dizer, poxa, eu sou crente, eu sou evangélico, eu pertenço a Deus e de repente não acontecer nada na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando nós entendemos, né? Nós somos de Deus, viemos de Deus, somos de Deus e queremos viver para a glória e louvor dele, aí eu vou pensar o que fazer. Deixa eu te perguntar, o que você tem feito com o seu corpo?
A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Hoje não é mais a arca, hoje não tem mais a arca lá, um objeto, né? É legal, às vezes as pessoas fazem aí, né? Algumas igrejas fazem, nada contra, né? Cada um lá coloca uma arca, faz uma coisa e tal, mas a gente precisa ter muito cuidado com o que é que nós temos feito com o que é sagrado. Aqui no caso Davi, ele fez a coisa certa, precisava trazer a arca mesmo, né? Era direcionamento de Deus, precisava trazer para Jerusalém, mas ele fez de forma errada. A intenção era boa, mas a forma como fez errada, é contrária ao que Deus direcionou. Acontece lá em Eli, né, em 1 Samuel lá, quando Eli é sacerdote em Israel, os filhos dele eram sacerdotes também, e eles estavam aptos para levar a arca, e eles levaram a arca da maneira correta, diferente de Davi. Eles levam a arca de maneira correta, eles eram sacerdotes, eles estavam aptos para levar, e eles levaram. Só que acontece o seguinte: os filisteus mataram um monte em Israel, mesmo com a arca lá. Aí você fala assim: pastor, qual a diferença? O que estava de errado com eles, se eles fizeram tudo diferente? A motivação dos filhos de Eli era uma motivação errada. A motivação de Davi aqui era uma motivação certa, mas a motivação de Eli e dos filhos era uma motivação errada. Eles estavam querendo colocar aquele objeto ali, aquela arca, como misticismo, como quem diz: olha, agora vai funcionar, agora a vitória é nossa, porque tem aqui a arca de Deus. E a Bíblia diz que os filisteus os envergonharam, os filisteus roubaram a arca, matou um monte em Israel, e ficou um negócio horrível em Israel com a arca de Deus. Já pensou o inimigo roubar a arca de Deus? Roubar aquilo que representa a manifestação da presença de Deus? Isso aconteceu. Então, olha só, não basta a gente transportar a arca, não basta a gente começar a fazer alguma coisa com motivação certa. É preciso ter a motivação certa, e é preciso fazer do jeito certo. Como é que você tem feito? Como é que você tem transportado a arca de Deus, a presença de Deus? Como é que você tem lidado com o que é santo? Ah, pastor, mas o meu cônjuge ainda não é santo. A Bíblia diz: se você é santo, você santifica a sua esposa, você santifica o seu marido, o casal santo, os filhos são santificados. Queridos, é a Bíblia que diz, né? Nós somos santificados, né, pelo poder de Deus. Nós também, assim como aquela madeira de acácia, nós éramos tão tortos, né? E às vezes a gente tem algumas coisinhas ainda que a gente vai acertando, né? Não tínhamos muito valor, não tínhamos muito valor, né? Aliás, um pequeníssimo valor, né? Nós tínhamos, e coração endurecido, assim como. Mas aí veio o Espírito de Deus e nos revestiu. Queridos, tudo na Bíblia tem um ensino precioso para nós. Tudo que está escrito traz para nós um ensino muito grande, né? Estava falando quando eu cheguei aqui com Miqueias, né? Como a gente tem sido abençoado pela palavra dele, pelo posicionamento, pelo conhecimento da palavra de Deus. A gente tem tudo o que precisa. Talvez Uzá não conhecia, por isso morreu. Os filhos de Eli conheciam tudo, mas banalizaram a palavra de Deus. Você tem banalizado as coisas de Deus? Você tem banalizado o que é santo? Né? Você tem usado o nome de Deus em vão nas coisas? A sua família, como é a sua família? Você tem tratado os seus familiares, né, como algo de Deus? Ah, queridos, isso fala muito forte com a gente, né? Isso chama a atenção da gente de forma muito especial. O que é, e a grande pergunta para nós nessa tarde, o que é que temos feito, né, com aquilo que é de Deus? O que é que temos feito, né? O que é que temos feito com aquilo que é sagrado?
quando nós entendemos que tudo vem de Deus, tudo é para Deus, entregamos a vida para Ele, fica mais fácil. Fica mais fácil da gente olhar para o nosso cônjuge e dizer, foi Deus quem me deu, é de Deus, minha esposa é de Deus, meu esposo é de Deus, meus filhos são de Deus, né? Mas às vezes a gente usa a nossa boca, né, de forma tão contrária à palavra de Deus, né? E às vezes a gente sofre por isso. E muitos até morrem, espiritualmente falando. Hoje às vezes não morre fisicamente, como Uzá morreu fisicamente, mas morre espiritualmente. O apóstolo Paulo, ao ministrar a ceia na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Queridos, a gente precisa examinar nós mesmos, precisa olhar para nós, o que é que eu tenho feito com a minha vida? O que é que eu tenho feito, né, com as coisas de Deus? Eu preciso olhar para mim e ver o que eu estou fazendo, né, com a minha vida, com a minha família, com os negócios que Deus me deu. É um momento de autoavaliação. A gente precisa. E, queridos, o Davi aqui, ele fica envergonhado, triste. Mas ele não desiste. Olha só que interessante. Talvez você tenha até hoje transportado a arca de Deus, a presença de Deus de forma errônea. Talvez você tenha, como Davi, como Uzá e Aiô, você tem transportado a arca de Deus de qualquer maneira. Queridos, vai dar ruim, não tem jeito, né? No caso de Uzá, ele morre. E muitos, o apóstolo Paulo falando assim, quando ele ministra a ceia em Corinto, ele fala assim, por causa disto. Por causa de quê? Por não entender as questões espirituais, por não entender que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Ele fala, por causa disto, há muitos entre vós, fracos e doentes, e não poucos os que estão mortos espiritualmente. Está falando para a igreja, está falando para crente, está falando para pessoas que tinham conhecimento, um certo conhecimento de Deus. E é a palavra de Deus para nós nessa tarde, né? O que você tem feito com as coisas de Deus? Muitas vezes por não transportar da maneira que Deus quer que a gente transporte. Muitas vezes por não fazer o que Deus quer que a gente faça com aquilo que é dele, com aquilo que é sagrado, a gente morre espiritualmente. Eu quero, daqui a pouco nós vamos orar por você, por nós, né? E que pedir a Deus misericórdia para nós, para a gente valorizar, né, aquilo que Deus tem nos dado. Reconhecer que tudo que temos é de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a sua família é de Deus. Os seus negócios é de Deus. E é muito melhor a gente entender assim, né? Que a pessoa tem uma empresa, você que está aí, né? Tem muitos comerciantes aí ligados com a gente. Olha, se o seu negócio, você entender assim, Deus é o sócio majoritário, né? Deus é o dono disso, isso aqui é de Deus. Sim, é muito mais fácil. Muito melhor e não vai ter dificuldade. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, viu? A idade vai chegando, às vezes a gente repete alguma coisa, né? Martin Luther King, ele falou uma frase que foi muito marcante assim, na minha vida, né? Ele falou, tudo que eu segurei na minha mão eu perdi, mas o que eu coloquei na mão de Deus, eu tenho. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que tem estado com o seu ouvido atento ao que Deus tem falado com você nessa tarde, e eu quero orar daqui a pouco com você. Queridos, a gente tem tido essa experiência, nós consagramos, né? Estamos há 25 anos na vida ministerial, pastoreando, cuidando de pessoas, fazendo o que Deus mandou com todo temor e tremor. Temos 3 filhas, 3 foram consagradas do Senhor, são ministras de Deus. A mais velha está pastoreando lá na Espanha, né? Está fazendo o que Deus mandou fazer lá, com muito empenho, com muita vontade, né? Com muita dedicação. E, queridos, isso é o que o nosso maior legado, nosso maior presente que nós podemos dar aqui a alguém nessa terra é fazer o que Deus mandou fazer. Cuidar de pessoas, lidar com as pessoas, cuidar de coisas, né? Sabendo que tudo é de Deus, veio de Deus e é para Deus. E eu quero reforçar mais uma vez, o que é que você tem feito, o que é que nós temos feito com aquilo que é sagrado, que nós temos feito com aquilo que é santo.
Pastor, mas o que é santo? Querido, tudo que você consagrou na sua casa, tudo é santo. O seu carro, se você consagrou, é santo, né? A sua família, as ovelhas que Deus constituiu você, o seu GC, tudo é santo se você tem consagrado ao Senhor. E aí precisa cuidar como tal, precisa fazer para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.